Assim, paz do Senhor. Vamos dar início a mais um estudo nosso aqui sobre oração. Nós estamos fazendo nossos estudos em cima do livro Oração, Experimentando Intimidade com Deus, do Timothy Keller. E o título do capítulo que nós vamos estar estudando hoje é A Grandiosidade da Oração. E vamos ler Efésios capítulo 1, do versículo 15 ao 19, que diz assim: Por isso, desde que ouvi falar sobre a fé de vocês no Senhor Jesus e em seu amor por todo o povo de Deus, não parei de dar graças por sua vida, lembrando-me de vocês em minhas orações. Peço sempre que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, possa dar-lhes o espírito de sabedoria e revelação, a fim de que vocês venham a conhecê-lo melhor. Oro para que os olhos do seu coração sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas de sua herança gloriosa no seu povo santo e seu grande e incomparável poder para nós que cremos. Efésios capítulo 1, versículos 15 ao 19. Então aqui, este versículo aqui de Efésios, nós vemos que é uma oração de Paulo pelos Efésios. Aí nós, pegando outros textos, comparando esse texto, essa oração de Paulo de Efésios capítulo 1, com a oração de Paulo em Filipenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1 e depois Efésios capítulo 3, nós temos revelado que Paulo ele costumava orar assim por aquelas pessoas que ele amava. E no cerne, no âmago gramatical dessa longa frase redigida por Paulo, tem uma revelação impressionante sobre a grandiosidade e a importância da oração, que está no versículo 7, quando ele escreve: peço sempre que vocês venham a conhecê-lo melhor, a conhecer a Deus melhor. E isso é algo que nós deveríamos anotar, nós deveríamos gravar nos nossos corações essa questão de que em todos os escritos de Paulo, as suas orações, quando ele ora pelos amigos dele, essas orações, elas não contêm um pedido para transformar as circunstâncias, para que a vida desses seus amigos seja uma vida melhor, uma vida sem problemas, uma vida sem enfermidades. Ele não ora por necessidades, por enfermidades dos seus amigos. E é claro que os seus amigos, com certeza, deviam viver e viviam, por causa da época em que eles viviam, que os cristãos, na época de Paulo, eles estavam enfrentando todo tipo de perseguição por causa da sua fé. Então, todo tipo de perigo, diversidade, enfrentavam perseguição, alguns também morriam por enfermidades, opressão pelas forças governamentais que estavam ali caçando os cristãos. Você vê ali em Atos dos Apóstolos, nós vemos ali Estevão, foi o primeiro mártir. Então, havia um empenho de tanto pelo Império Romano como pelos judeus, religiosos judeus, combaterem essa nova fé cristã que iniciou ali com os apóstolos. Mas, apesar de tudo isso que eles estavam vivendo, nós não vemos nas orações de Paulo, por exemplo, ele orando por um imperador melhor, por proteção de bandos de saqueadores, de bandidos, nem mesmo nós vemos ele orando
por alimento ou pela próxima refeição. Paulo, ele não ora, quando ele está orando pelos seus amigos, ele não ora pelos bens que nós, muitas vezes, iríamos colocar ali no topo da lista das nossas prioridades, nos nossos pedidos de oração. Agora, isso quer dizer, então, que é errado nós orarmos por estas coisas? Claro que não. Como que Paulo, ele bem sabia o propósito, o próprio Senhor Jesus, ele nos ensina a orar pelo pão nosso de cada dia. E que Deus também nos livrasse de todo o mal. Em 1 Timóteo capítulo 2, nós vemos que Paulo também orienta ali naquela carta a Timóteo que eles deveriam orar por paz, por um bom governo e pelas necessidades do mundo. Mas nas próprias orações, portanto, Paulo, ele não está ali fornecendo para nós um modelo universal de oração. O modelo universal de oração, nós sabemos, é a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, conhecida como a oração do Pai Nosso. Ali é um modelo de oração. Ali tem as orações de adoração, de petição, para nos livrar do mal, oração de arrependimento, oração de perdão, para nós perdoarmos, assim como nós fomos perdoados por Deus. Então, Paulo ali, nessas orações pelos seus amigos, Paulo não está ali nos dando um modelo de oração, mas ele está demonstrando, através dessas orações pelos seus amigos, o que ele entendia que era algo que ele entendia como prioridade para estar orando pelos seus amigos. Ele entendia que existia algo mais importante do que essas coisas que nós poderíamos pedir a Deus, as nossas petições. E o que é esse algo mais importante que Paulo está sempre orando para que os seus amigos recebessem? O que ele achava mais importante, como nós lemos, é que os seus irmãos, os seus amigos, eles pudessem conhecer a Deus melhor. E Paulo, ele explica isso com riqueza de detalhes. Significa, nessa tradução aqui, ter os olhos do coração iluminados, em Efésios 1:18. Alguma tradução pode estar ali tendo os olhos do entendimento. Mas aqui, nessa tradução coração, nos remete ao centro da nossa vontade. Porque no sentido bíblico, o coração, ele é o que controla todo o nosso ser. E é onde ficam guardados conosco os compromissos mais importantes, os nossos afetos mais profundos, as nossas esperanças mais básicas, que controlam os nossos sentimentos, nossos pensamentos e os nossos comportamentos. Então, ter os olhos do coração iluminados por uma verdade particular significa permitir que essa verdade nos penetre e de nós se apodere com profundidade, a ponto de nos transformar por inteiro como pessoas. Em outras palavras, podemos saber que Deus é santo, mas quando os olhos do nosso coração são iluminados por essa verdade, então nós só não entendemos isso de forma
como que eu vou dizer, cognitivamente falando, mas também emocionalmente, nós consideramos a santidade de Deus algo magnífico, algo belo, e por vontade nós evitamos atitudes e comportamentos que não são do agrado de Deus. E que desonre a Deus, que entristeçam o Espírito Santo. E em Efésios capítulo 3, versículo 18, Paulo, ele afirma desejar que o Espírito Santo, dê para nós, dê para os cristãos, poder para compreender todos os benefícios passados, presentes e futuros que nós recebemos ao crer em Cristo. Claro, se a gente for ver, intelectualmente, todos os cristãos, eles conhecem esses benefícios que a palavra de Deus fala, intelectualmente. Mas o objetivo da oração vai além disso. Através da oração, ela pretende que nós desenvolvemos um senso mais real, mais claro da realidade da presença de Deus através de uma vida em comunhão com Ele, em compartilhamento da nossa vida com Deus e Deus da sua vida conosco. Então Paulo vê esse conhecimento mais profundo de Deus como algo mais importante para receber do que a própria transformação das circunstâncias ao nosso redor. É mais importante essa questão de eu saber quem Deus é, de eu me relacionar com Ele, do que o que acontece comigo, ao meu redor, na minha vida, com as circunstâncias que eu estou envolvido na minha vida. Sem esse senso poderoso de que Deus, ele é real na minha vida, circunstâncias favoráveis, se tiver tudo bem, pode nos levar a um excesso de confiança e indiferença espiritual. Quando tudo está bem, nós podemos nos esquecer de Deus. Nós podemos nos afastar de Deus, porque Deus não é nossa prioridade. Na maioria das vezes, se nós não temos esse entendimento da realidade de quem Deus é na nossa vida, nós vamos a Deus para que Ele providencie, o que Ele trabalhe na nossa vida, para que as circunstâncias para nós vão bem, para que Ele resolva os nossos problemas. Então, Deus não é nossa finalidade. Deus não é o nosso maior prazer. Nós usamos Deus para nos fazer felizes. E a nossa felicidade não está em Deus. Deus é como um meio pelo qual alguém que nós usamos para nós conseguirmos coisas, para Ele nos fazer felizes. E também, se o nosso coração não estiver iluminado disso, não estiver bem claro isso, de quem Deus é nas nossas vidas, as circunstâncias contrárias, desfavoráveis, podem nos levar ao desânimo, ao desespero, porque o amor de Deus seria algo abstrato em vez da presença infinitamente consoladora que deveria ser. Então vem as circunstâncias ruins e eu desanimo de Deus. Por que Deus está permitindo que eu viva dessa forma? Então Deus não é a minha alegria, porque as circunstâncias estão me levando a desacreditar de Deus, a não confiar em Deus, quando deveria ser o contrário.
quanto mais lutas eu passar, quanto mais dificuldades eu passar, mais eu vou crescer em paz, porque eu creio que Ele está comigo, que Ele está cuidando de mim e que as situações elas são temporárias, porque Deus está comigo. Então, meu maior prazer é Deus. Aconteça o que acontecer, louvado seja o nome do Senhor. Glórias ao Senhor. Deus, eu te adoro, eu te louvo. Eu estou passando por essa situação, tá difícil, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o Senhor está comigo. E eu sei que eu terei vitória. Mas a minha maior vitória é eu poder ter o Senhor na minha vida. Então, precisamos entender essas coisas. O que é a nossa maior prioridade? São as coisas ou realmente é Deus? Deus é o nosso maior prazer. Realmente nós nos deleitamos em Deus. Realmente nós temos prazer em Deus. Ou nós usamos Deus para que nós consigamos coisas que nos façam felizes, né? Que tudo esteja bem. E como nós já comentamos, se só se aproxima de Deus, você só vai orar quando você está precisando de algo, e você não ora porque você quer conhecê-lo melhor, ter mais intimidade com Ele. Então, uma hora você vai esquecer de Deus. Então, desse modo, aqui a principal preocupação de Paulo é com a vida de oração, tanto na questão pública quanto na questão individual, privada, no seu lugar onde fica só você e Deus, no seu secreto com Deus. E o apóstolo Paulo, ele acredita que o bem maior que nós devemos buscar, que o mais importante nas nossas vidas é o próprio Deus, é a presença de Deus, é a comunhão com Deus. E uma vida de oração assim, rica, abundante, vibrante, consoladora, conquistadora, que conquista, que é conquistada com esforço, né? É o único bem que possibilita todos os tipos de bens, de modo correto e benéfico. Então é a questão de colocar as coisas no seu devido lugar. Eu não busco Deus para conseguir as coisas. Eu busco Deus para me aproximar dele, para conhecê-lo melhor. E claro, ao ter comunhão com Deus, ao ele ser a minha prioridade. Deus, ele é bom, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Então, é natural que eu seja abençoado, porque a própria palavra diz que ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Então, o apóstolo Paulo, ele não vê a oração como um simples modo de se obter coisas de Deus, mas como uma maneira de se obter o próprio Deus. E ela é uma luta para se apegar a Deus, para estar perto de Deus, para se juntar a Deus. Como na antiguidade, as pessoas elas se agarravam ao manto de um grande homem ao fazer para esse homem importante uma súplica, ou como nos tempos modernos nós abraçamos alguém para demonstrar amor. Então, orando dessa maneira, para que nós possamos conhecer a Deus melhor, Paulo estava pressupondo a prioridade de uma vida interior com Deus, da nossa vida interior com Deus. A maioria das pessoas hoje baseia sua vida interior nas circunstâncias exteriores. Sua paz interior é baseada no que os outros falam dela, de como ela vê que as pessoas olham para elas. O que as pessoas falam de mim,
né? Na sua posição social, na sua prosperidade, no seu desempenho. O que as pessoas, quando olham para mim, o que elas estão vendo? E os cristãos pensam isso tanto quanto os não cristãos. Mas Paulo está ensinando que para nós cristãos deveria ser o contrário. Senão, nós seremos açoitados pela maneira como as coisas estão acontecendo no mundo. Nós seremos guiados pelas circunstâncias. Se os cristãos, se nós não basearmos a nossa própria vida no amor de Deus imutável, Deus não muda, então terão de aceitar como sucesso o que os outros garantem ser sucesso, o que o mundo diz que é sucesso, e entender a felicidade e até mesmo o próprio eu, a si mesmo, com base na opinião daquele momento. E eles tremem e com razão diante do seu destino. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que se nós priorizarmos a vida exterior, o que está por fora, o que as pessoas veem, a nossa aparência, o nosso interior, o nosso eu verdadeiro, ele vai se tornar algo obscuro. Nós não saberemos o que fazer, por exemplo, com a solidão. Nós sentiremos um profundo incômodo em examinar nossa própria consciência e será cada vez menor nossa capacidade de dar atenção a qualquer tipo de reflexão interior sobre a nossa vida. E o que ainda é mais sério, nossa vida ela vai carecer de integridade, porque nós vamos viver de aparência, querer mostrar o que nós não somos, para poder agradar as pessoas. Por fora, a gente vai precisar projetar uma imagem para as pessoas, imagem de confiança, saúde, integridade espiritual, emocional, enquanto por dentro estamos um bagaço. Nós podemos estar ali repleto de dúvidas espirituais, emocionais, mas o que importa é que as pessoas olhem para nós e falam e vejam que nós estamos bem, mas nós não estamos bem de verdade. Mas nós queremos viver de aparência. As pessoas querem viver de aparência. Então, aí entra o conflito. Por isso as pessoas estão cheias de ansiedade, de autocomiseração, de ressentimento. Estão amarguradas, porque estão tentando viver vidas que não são as suas vidas verdadeiras, vidas de aparência. E então nós não saberemos penetrar na profundidade do nosso coração. Nós não paramos para ver com clareza o que existe aqui dentro de nós, para lidar com esses problemas. Resumindo, se nós não priorizarmos a vida interior, que é a vida, quem nós somos de verdade, nós nos transformaremos em pessoas hipócritas. John Owen, que é um teólogo inglês do século XVII, ele escreveu uma advertência a ministros populares e bem-sucedidos. Ele disse o seguinte: o ministro pode encher os bancos da igreja, a lista de membros, a boca do público, mas aquilo que ele é, quando ele está de joelhos diante do Deus Todo-Poderoso em secreto, isso é o que ele é e nada mais. Você é o que você é em secreto, ali só você e Deus. Porque só diante de Deus você pode ser quem realmente você é. Sem máscara, sem
querer aparecer para ninguém, porque você está diante de alguém que conhece você mais do que você mesmo. Então ali não tem como você querer ser o que você não é. Por isso que diz o salmista: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, para descobrir quem você é de verdade, o seu verdadeiro eu, olhe para aquilo que você gasta tempo pensando quando está só você, quando não tem mais ninguém vendo, quando não há nada forçando você a pensar em alguma coisa em particular, quando é só você e Deus. Em ocasiões assim, os seus pensamentos, eles se voltam para Deus. Talvez você queira ser visto como alguém, uma pessoa humilde, sem grandes pretensões, mas será que você toma a iniciativa de confessar os seus pecados a Deus quando você está ali, só você se deixa se arrepender para que Deus transforme a sua vida? Você quer ser visto como alguém feliz, alguém que tem uma vida positiva, mas será que você costuma agradecer a Deus por tudo que você tem, ainda que seja pouco, e louvá-lo pelo que Ele é, não pelo que Ele pode te dar? Talvez fale muito em sua fé, né, sobre sua fé, ela é uma bênção, e no quanto você ama de verdade ao Senhor. Talvez você fale isso, mas se você não costuma orar, será que tudo isso é mesmo verdade? Se não for feliz, humilde e fiel no seu particular com Deus, quando é só você e Deus, o que quiser dar a impressão de ser por fora, o que você quiser demonstrar ser para as pessoas por fora, não irá bater com o que realmente você é. E uma coisa interessante, antes de ensinar a oração do Pai Nosso aos seus discípulos, Jesus expôs algumas ideias preliminares, incluindo esta: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, pois eles amam orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, a fim de serem vistos pelos homens. Mas vocês, quando orarem, fechem a porta do seu quarto, orem ao seu Pai em secreto, e seu Pai que está em secreto, seu Pai secreto, invisível, Ele vai te recompensar. Mateus 6, 5 e 6. E o teste infalível dessa integridade espiritual, conforme Jesus nos ensina, é essa sua vida privada de oração, no seu secreto com Deus. Muitas pessoas, elas oram por exigências até de expectativas culturais, sociais, para demonstrarem que são pessoas religiosas, pessoas que têm uma vida com Deus, ou talvez pela ansiedade provocada pelas circunstâncias difíceis. Então as circunstâncias, elas te empurram para a oração. E aqueles que vivem de fato um relacionamento verdadeiro com Deus como Pai, no entanto, eles irão querer orar, desejar orar, e portanto eles irão orar, ainda que nada ao seu redor os empurre, os pressione para a oração, ainda que não tenha acontecendo nada, está tudo bem, ele não tem necessidade nenhuma de estar orando, intercedendo, mas ele vai querer orar, porque ele quer estar na presença de Deus, ele quer conhecer a Deus melhor. Então, buscarão orar mesmo em tempo de seca espiritual, quando não houver qualquer
retribuição. Qualquer tipo de retribuição. Quando não estiver precisando de nada, mesmo assim, vão querer orar, porque a sua prioridade é conhecer a Deus. Então, priorizar a vida interior não significa levar uma vida individualista. Conhecer melhor o Deus da Bíblia não é coisa que se consiga sozinho. Por isso nós estamos aqui, não é verdade? Envolve a comunhão da igreja, a participação na adoração da comunidade, a devoção privada, e assim como a instrução na Bíblia, meditando na sua palavra, conhecendo a Deus através da sua palavra. E no centro das várias maneiras de se conhecer a Deus está a oração, tanto pública, tanto em comunidade, quanto privada no seu secreto com Deus. Um pastor e amigo aqui do Timothy Keller, o nome dele é Jack Miller. Ele certa vez disse aqui para o Timothy Keller o seguinte, que ele era capaz de inferir muita coisa sobre o relacionamento de alguém com Deus só de ouvir essa pessoa orando. Ele diz, é possível dizer se um homem ou uma mulher tem de fato um diálogo com Deus verdadeiro, se realmente essa pessoa tem intimidade com Deus ao ouvir essa pessoa orando. A primeira reação dele aqui, do Timothy Keller, sobre o que esse pastor falou, foi de tomar nota mentalmente para que ele nunca mais orasse em voz alta perto desse pastor. Então, a partir desta afirmação desse pastor, ele teve anos para testar essa tese dele. E é perfeitamente possível alguém ser rebuscado, teologicamente perfeito, sincero nas orações públicas, sem que ele tenha cultivado uma vida particular, em secreto com Deus, que seja rica em intimidade com Deus. Mas, se não se pode forjar esse tom inconfundível de uma vida particular de oração, da realidade que vem de quem realmente tem intimidade com Deus, de quem realmente conversa com Deus, de quem realmente se relaciona com Deus, e quem fala com Deus e não para Deus. Então a profundidade da oração no secreto e a oração pública, elas têm que crescer juntas, e uma depende da outra. Infelizmente, eu tô só na introdução, mas vamos encerrar por aqui. Outra semana a gente continua um pouco mais desses estudos. Você vê que é muita coisa para a gente aprender, mas eu acredito que pouquinho que nós vimos hoje já serve para abrir os nossos olhos, e nós precisamos ter esse entendimento de quem Deus é, de que a prioridade das nossas orações deve ser em conhecer quem Deus é de verdade, conhecer a Deus melhor, que Deus nos ajude, que nós possamos realmente conhecê-lo melhor, e nós tenhamos uma vida verdadeira com Deus, e não uma vida de fachada, uma máscara para mostrar para as pessoas algo que nós não somos. Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, por esta palavra, por esse estudo, por esta ministração, Senhor. Nós possamos verdadeiramente, Senhor, ser as pessoas que o Senhor quer que a gente seja. Nós possamos verdadeiramente te conhecer de verdade, Senhor. Que os nossos olhos possam te ver, Senhor.
que nós não te conheçamos apenas de ouvir falar do Senhor, mas que nós possamos realmente te conhecer de verdade. Que os nossos olhos sejam abertos para conhecer o Deus verdadeiro. Que o Senhor seja realmente real, alguém com quem nós realmente nos relacionamos, e não alguém que nós falamos que nos relacionamos. Que nós realmente te conheçamos, e não que simplesmente falamos que que a gente te conhece, mas a gente não te conhece. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Precisamos disso, Senhor. Precisamos disso, Senhor. Ter nossas vidas transformadas por Ti, sendo guiadas por Ti. Que a Tua palavra mesmo fala que os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são verdadeiramente filhos de Deus. Então que essa realidade da Sua presença em nós seja cada vez mais real em nós, para que através das nossas vidas nós possamos abençoar aqueles que estão ao nosso redor, porque as pessoas, elas estão também cansadas de ouvir falar de Ti, de ouvir falar de Jesus. Elas querem experimentar, ter experiências contigo, te conhecer de verdade. E como elas conseguirão conhecê-lo de verdade? Através de pessoas que andam contigo, que realmente te conhecem de verdade. Que nós sejamos essas pessoas, Senhor. Essa é a minha oração. Eu oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.